No Palmeiras, informações sobre Andrés Pereira, Vila Sante e também a respeito de Jorginho. Fala também sobre o futuro de Claudinho. O atacante especulado no Palmeiras, no Botafogo e no Atlético Mineiro pode voltar ao Brasil? Quero contar também sobre o Palmeiras, que ainda não se acertou com o Manchester City. Existem algumas diferenças entre a sugestão do clube inglês e a pedida do clube brasileiro. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Bahia, que tenta aplicar um chapéu no Palmeiras. Contei para vocês no fim do mês de outubro e início do mês de novembro sobre o interesse alviverde em Santi Mingo, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao Defensa e Justiça. Lá na Argentina surgiu a informação ao longo dessa sexta-feira que o Bahia tem conversas avançadas com o Defensa e Justiça para a compra do atleta em definitivo, operação de 6 milhões de dólares ou 49 milhões de reais. Portanto, 8 milhões de dólares ou 49 milhões de reais. Eu me referi a 6 milhões de dólares porque era esse o valor que o Palmeiras trabalhava na tentativa de convencer o Defensa e Justiça a liberar esse atleta considerado um dos melhores defensores do futebol argentino. Ele e Valentim Gomes são tratados hoje como enormes promessas. O Palmeiras não conseguiu fechar o acordo e a ideia era contratá-lo antes da venda do Vitor Reis para que não tivesse o mercado inflacionado. O Bahia, com o apoio do Grupo City, avançou nas tratativas e espera fazer um anúncio a qualquer momento. Em 27, desde que chegou ao timão, 32 partidas, 3 gols e uma única assistência. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido de vocês durante os programas do Nicola é sobre o futuro de Claudinho, meio atacante que já fez sucesso no Red Bull Bragantino e joga no Zenit há algumas temporadas. Claudinho pode voltar ao Brasil? O nome dele foi especulado recentemente como possível alvo do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Botafogo. Na atual temporada lá no Zenit, 20 jogos, 1 gol e 5 assistências, números bem piores do que de outros anos. Ainda assim, ele segue como titular absoluto, são 18 partidas como titular, apenas 2 na condição de reserva. A avaliação do Transfer Marketing coloca o Claudinho valendo algo na casa dos 17 milhões de euros. Contrato até junho de 2028. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Fernando Garcia, que é representante dele e passa férias em Miami, para perguntar sobre a chance de o Claudinho voltar ao Brasil. Aspas do Fernando Garcia: não temos nenhuma proposta de clubes brasileiros, fecha aspas. A julgar por toda a dificuldade que o Zenit cria para negociar seus atletas, vai haver a necessidade de uma proposta muito grande, acima dos 20 milhões de euros para que o Claudinho seja negociado. Só para lembrar, um outro exemplo do próprio Zenit, o Arthur, que é reserva, tem sido pouco utilizado, situação bem diferente da do Claudinho. O Atlético recentemente ofereceu 10 milhões de euros pelo Arthur, o Zenit falou que só vende pelos 15 milhões de euros que haviam sido investidos quando da compra dele junto ao Palmeiras. Para falar sobre Palmeiras, Manchester City e Vitor Reis. Informação que eu consegui confirmar antes de gravar esse vídeo dá conta de que Palmeiras e Manchester City ainda não se acertaram em relação à venda do zagueiro de 18 anos de idade. Não dá para dizer que o Palmeiras recusou a primeira proposta. Palmeiras e City ainda tentam chegar a um acordo para que a história possa avançar. O atleta já topou jogar no Manchester City a pedido do Pep Guardiola. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. Falta agora um acerto entre os clubes, o que deve acontecer. Mas o Palmeiras vai brigar para receber no mínimo 30 milhões de euros fixos, com a maior parte dessa grana caindo em parcelas nessa temporada e o restante em bônus para chegar no máximo 40 milhões de euros, como sinalizou o Manchester City ao longo dessa semana. Há otimismo para que o negócio aconteça? Sim. Palmeiras não quer perder a oportunidade de vender um zagueiro que é extremamente jovem, promissor, mas que se tornaria a principal venda de um defensor da história do futebol brasileiro. Só para completar o noticiário alviverde, se confirmada a venda do Vitor Reis, o Palmeiras terá dinheiro para buscar no mercado mais contratações. Tenho contado sobre a dificuldade em relação ao Andrés Pereira. O Fulham pretende inclusive prorrogar o contrato do atleta que atuou na última quinta-feira como capitão, mais uma referência ou reverência que o Fulham garantiu ao brasileiro. Outra coisa importante, tenho contado para vocês, fui o primeiro a falar sobre a intenção do Palmeiras em negociar o Rony com o Fluminense para contratar o John Maria. Você lembra, né? Esse sonho ainda não foi totalmente descartado no Palmeiras, apesar de toda a dificuldade.
Palmeiras recebeu a notícia de que o John Arias não quer continuar no Fluminense. Para isso, Palmeiras topa colocar dinheiro além de jogadores. Uma das alternativas seria o Atuesta, mas segue bastante difícil convencer o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, a levar adiante esse negócio. E você, o que pensa sobre todos os reforços do Palmeiras para a atual temporada? Preciso falar agora sobre Palmeiras, Andréas Pereira, Jorginho, entre outras possibilidades. Pela manhã repercutia a informação publicada pela ESPN, dando conta de que Jorginho, meio-campista de 33 anos de idade, brasileiro naturalizado italiano do Arsenal, conversa com o Verdão. O nome foi sugerido ao Palmeiras, o Palmeiras quis entender as condições do negócio, mas dá para dizer que não está muito animado com a ideia. Primeiro porque o Jorginho não atende aos anseios do treinador do Abel em relação à posição. Só para lembrar, o Jorginho está muito mais para um volante defensivo do que o Andrés para um meio-campista ofensivo. O Vila Sante também tem características mais ofensivas do que as do Jorginho. Para completar, a ideia do Jorginho é voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras ou no Flamengo com um salário compatível ao de Premier League, algo que está fora da realidade ou do interesse do Palmeiras, até porque o Verdão já se dispôs a pagar para o Andrés Pereira os mesmos vencimentos que ele tem lá no futebol inglês. Só para piorar ou completar essa história, Andrés Pereira foi capitão do Fulham nessa quinta-feira na vitória por 4-1 contra o Watford. E ser capitão em um clube europeu é sinônimo de respeito, de reconhecimento, de valorização. Então, quando o Fulham, em meio à especulação de que o Andrés Pereira pode se mudar para o Palmeiras, dá a ele a faixa de capitão, o Fulham reforça o interesse na permanência do atleta. Até consultei um dos representantes do Andrés e ele demonstrou ainda mais pessimismo em relação à chance de acordo mesmo com o Palmeiras aumentando a oferta. Cheguei a contar para vocês sobre a última proposta de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Andrés, que tem 19 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada. Se não der certo com o Andrés e as negociações com o Jorginho não forem adiante, pode ser que o Palmeiras retome conversas para ter Vila Sante do Grêmio. Preciso falar agora sobre uma polêmica no Palmeiras. O Verdão promove nessa segunda-feira uma festa para mais de 1.000 pessoas quando anunciará seu novo patrocinador master, a Sportingbet. Uma grande festa. Mas, porém, contudo e todavia, Leila Pereira decidiu restringir os convidados, apesar do enorme contingente de pessoas, para apenas os conselheiros que votaram nela. Todos os conselheiros de oposição que declinaram, que optaram por um voto no concorrente na eleição que aconteceu recentemente, não foram convidados para a festa. Não sei até que ponto isso é democrático, até que ponto isso é bacana num clube, numa instituição como o Palmeiras. O Palmeiras não é da Leila Pereira, ela não comprou a SAF do Palmeiras, ela é presidente de um clube de mais de 100 anos, super tradicional e popular. Não gosto desse tipo de coisa, gostaria que você opinasse a respeito do assunto. Só para arrematar mais uma curiosidade, a Leila e o Palmeiras também restringiram a presença de apenas uma pessoa por veículo de comunicação, até aí tudo bem. Mas Danilo Lavieri, que cobre o Palmeiras pelo UOL, afirmou que foi vetado pelo Palmeiras. O UOL decidiu, ou melhor, o Palmeiras decidiu qual seria o setorista do UOL que cobriria essa festa. Também acho que não é o tipo de coisa bacana para um clube popular como o Palmeiras. Só para arrematar, mais detalhes do acordo com a Sportingbet, acordo de 100 milhões de reais. Esse acordo é válido por 3 anos e pode alcançar até 170 milhões de reais por ano com bônus previstos no contrato. Esses bônus estão atrelados a desempenho do time nos campeonatos. Esses 100 milhões são pelo patrocínio Master e também pelo patrocínio dentro do número que fica nas costas da camisa. A saideira é sobre o Verdão. Juliano Bertolucci pretende viajar nos próximos dias para a Inglaterra para se reunir com dirigentes do Fulham. Bertolucci é o representante do Andrés Pereira e vai fazer uma última tentativa de destravar as negociações pelo meio atacante que quer jogar no Verdão, mas o Fulham não tem nenhuma intenção em fazer negócio. O Adelvan Pereira perguntando sobre novidades no Palmeiras. Adelvan, sobre Jorginho, até uma coisa uma notícia que surgiu nas últimas horas lá na ESPN, que o Jorginho foi oferecido para o Palmeiras. A primeira rodada de conversas não causou muito ânimo no Palmeiras. O pacote é caro, não é o jogador da posição que o Abel pede, enfim, não estou sentindo tanta firmeza de que o negócio vai acontecer.
É a família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do Palmeiras. Se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa o seu like, se inscrevendo no canal. Ative aí também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficamos por aqui, um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, vamos que vamos.